caros sobreviventes em livros, que tudo esteja perfeitamente bem, com saúde, com todos vocês. A Volta ao Mundo em 80 Dias. Todos vocês se lembram deste nome, deste clássico da literatura francesa, que desde 1873 nos transporta, reles, leitores mortais, a lugares magicamente exóticos a bordo de um balão incrivelmente pilotado pelo escritor piloto francês Jules Verne ou Júlio Verne. Uma verdadeira febre naqueles anos foi este livro, até por causa de todas as teorias científicas que apareciam no século XIX. E este tapete literário de Jules Verne, ou melhor, esse balão literário, já foi traduzido para mais de 100 idiomas. E seu escritor foi o pioneiro a usar o conhecimento científico de sua época para imaginar histórias maravilhosas que popularizaram o gênero da ficção científica. O interessante desse livro é que ele foi destinado aos adultos, até por causa da temática científica que o circunnavega. Mas, como ele tinha uma linguagem bem acessível, rapidamente ele pousou no coração do público, dos leitores de todas as idades, muito curiosos por conhecer um mundo desconhecido, mas repleto de aventuras. Então, o nosso dedinho de prosa é sobre um dos maiores nomes da literatura francesa, Jules Verne, e o seu maravilhoso A Volta ao Mundo em 80 Dias, que desde sempre leva a bordo a luz do conhecimento a várias gerações. Sobreviventes, um dos livros mais famosos do século XIX e que também manteve sua fama no século seguinte, A Volta ao Mundo em 80 Dias já foi traduzido para quase todos os idiomas do mundo. Que maravilha isso! Só para narrar a história de um aristocrata inglês que faz uma aposta. Ser possível realizar uma viagem ao redor do planeta, saindo e chegando em Londres em apenas 80 dias a bordo de um balão. Na época, as pessoas estavam absolutamente entusiasmadas e cada vez mais imersas e interessadas em explorar e compreender o mundo ao seu redor, por causa das tecnologias surgidas a partir da Revolução Industrial. E claro que a imaginação de todos ganhou as nuvens, literalmente, pois a ideia de dar a volta ao mundo em um tempo recorde ou recorde refletia o espírito das pessoas daquela época, pois todos pensavam ou sonhavam com viagens espaciais, submarinas e explorações planetárias. Nesse mundo em ebulição pela Revolução Industrial, nasceu um bebê que décadas à frente teceria esses sonhos em papéis que seriam lidos pelos leitores sonhadores. Jules Verne, em francês, mas vamos falar aqui no vídeo em português, Júlio, como ficou conhecido pelas primeiras versões traduzidas para o português lusitano, quando se popularizou entre os leitores. Júlio Verne nasceu em 8 de fevereiro de 1828 em Nantes, França. Ele era filho mais velho de Pierre Verne, um advogado, e Sophie Allotte de La Fouillée, uma típica família de classe média. Esse foi um terreno fértil onde germinou sua paixão pela literatura e histórias de aventura, influenciado pelas viagens que seus pais faziam. Como
sua família se mudava com frequência, Júlio passava a maior parte do tempo ou num pequeno barco de seu pai, ou, curioso como ele só, ficava a explorar a nova cidade e a vizinhança. Tudo isso fez brotar na criança um profundo amor pelo mar e também por viagens. Quando criança, Júlio frequentou colégios na sua cidade natal e depois, seguindo os passos do pai, estudou direito na Universidade de Paris. Mas, como seu verdadeiro interesse estava na literatura e não no direito, e também nas ciências, ele abandonou a universidade. Já adolescente, o rapaz começou a escrever peças de teatro e a se envolver com o meio literário parisiense, tornando-se amigo de outros escritores e intelectuais, entre os quais ele ficou conhecido por sua incrível imaginação e enorme curiosidade por explorações e descobertas científicas. A flechada do Cupido lhe fez casar-se em 1857 com uma viúva, mãe de 2 filhos, que tinha orgulho da carreira literária do marido. Em 1861, o casal teve um único filho, que também se tornou escritor e editor, Michel Verne, e trabalhava com o seu pai na revisão e na publicação das obras de Júlio. Mas não tardou para o rato roer a roupa da felicidade de Júlio e de sua esposa em 1869. A esposa contraiu uma doença que lhe levou para passear em um balão, deixando o seu marido viúvo. E sem nunca mais se casar outra vez por problemas de saúde, como diabetes e um acidente que ele havia sofrido por causa de tiro ao mexer em uma espingarda em 1886, que afetou completamente sua mobilidade. Então, Verne preferiu continuar a escrever e publicar seus livros até o capítulo final de sua última viagem, cheia de ficção científica e aventuras, em 24 de março de 1905, em Amiens, França. Sobreviventes. Júlio Verne começou a se destacar como um criativo inventor das letras em 1863, quando publicou seu romance inaugural da série de Viagens Extraordinárias, 5 Semanas em um Balão, primeiro grande sucesso que excursionou sua fama pelo país como um escritor de puro quilate de ficção científica e aventuras de exploração tecnológica. Por causa dessas linhas, Verne é considerado um dos escritores que mais ajudou a alocar o gênero da ficção científica na mais elevada prateleira das páginas da literatura mundial, da literatura universal. A segunda metade do século XIX foi profundamente marcada pela expansão imperial europeia de potências como Grã-Bretanha, França, Alemanha, Bélgica e demais países europeus por colônias conquistadas e exploradas, tanto na África quanto na Ásia. Durante aqueles anos de intenso colonialismo, viagens de trem e navio ao redor do mundo eram vistas como um símbolo de riqueza, poder e progresso. Além da Revolução Industrial, houve também avanços significativos na ciência e na tecnologia. As invenções do telégrafo, do telefone e da luz elétrica, ao lado do desenvolvimento de técnicas de navegação e navegação marítima e aeronáutica, e também do próprio transporte em si, tornaram o mundo muito mais interconectado. A
Cada dia, a ideia da possibilidade de dar a volta ao mundo em um certo período de tempo parecia cada vez mais plausível de acontecer. O mundo lia todos os dias em jornais, em revistas, notícias sobre as grandes explorações geográficas, as grandes descobertas em sítios arqueológicos na África saariana, na faixa do deserto do Saara, com exploradores europeus mapeando áreas inexploradas até então e fazendo levantamentos do espólio de achados de tesouros históricos e científicos. Quando o público foi pego de surpresa em 1873, com a publicação de A Volta ao Mundo em 80 Dias, a Revolução Industrial estava a plenos vapores nos trilhos fabris, a transformar economias agrícolas e artesanais em economias industriais e mecanizadas. As inovações tecnológicas eram a ponta da revolução dos transportes, com o desenvolvimento de ferrovias e navios a vapor, a facilitar viagens muito mais rápidas com preços mais acessíveis. Todo esse cenário despertava um crescente fascínio na sociedade pela possibilidade de finalmente realizar a circunnavegação e exploração do planeta. Então, sabendo de todo esse momento histórico, como era o mundo naquela época, tenho uma pergunta para vocês. Vocês já compraram seus tickets para iniciarmos nossa viagem ao mundo em 80 dias? O romance começa com o milionário londrino e muito recluso e um homem meticuloso, Phileas Fogg, fazendo a aposta com os membros do Reform Club. Fogg afirma ser possível dar a volta ao mundo em 80 dias durante uma conversa informal. Mas todos eles riem e ele então, muito irado, faz um desafio. Aposta 20 mil libras contra 20 mil libras de quem acreditasse ser possível, naquele tempo de 80 dias, um tempo necessário para se realizar uma viagem ao redor do mundo. E que o apostador apostasse num tempo superior a 80 dias. Ainda muito irritado, Fogg marca a viagem para começar no dia 2 de outubro de 1872. No dia da viagem, Fogg parte em companhia de seu mordomo francês, Passepartout, e embarcam no trem de Londres para Dover. Cruzaram o Canal da Mancha para Paris e já na Ásia, a dupla segue para a Índia, onde vivenciam diversas confusões com bandidos que também haviam sequestrado uma jovem chamada Aouda. Eles a resgatam e ela decide então acompanhá-los na aventura. Depois da Índia, os amigos viajam para Hong Kong e de lá para os Estados Unidos, onde enfrentam as mais hilárias e interessantes situações complicadas em um trem descarrilhado. Depois de atravessar o oeste americano, finalmente chegam a Nova York, onde pegam um navio para Liverpool. Já na Inglaterra, Fogg precisa enfrentar os atrasos que ameaçam a conclusão de sua viagem dentro do prazo. Mas quando Fogg... Não vou falar e eu resumi bastante, vocês notaram. De uma forma ou de outra, o clássico literário A Volta ao Mundo em 80 Dias sempre esteve dentro de um balão a viajar pelo mundo das curiosidades, da imaginação e da cultura pop, dos filmes e séries.
Sobre o mundo das curiosidades, existe uma muito interessante sobre a diferença de tempo. E vocês só vão descobri-la ao fazer a leitura. Na realidade, essa descoberta de Fogg revela a precisão de Verne em relação aos horários e fusos horários que foram exaustivamente estudados pelo escritor balonista. Para a literatura, em sua colcha literária, Verne costurou novos bordados com o sonho do homem em viajar ao redor do mundo, explorar lugares desconhecidos como o espaço, o mar e o próprio interior do planeta Terra, além do uso de tecnologias altamente avançadas para desafios e missões. Nessa lona literária, A Volta ao Mundo em 80 Dias já recebeu inúmeras adaptações para outras linguagens artísticas, como cinema e teatro. E existe uma das versões mais famosas, Around the World in 80 Days, de 1956, que foi dirigido por Michael Anderson e se tornou muito famoso por seu elenco notável, um elenco constelacional capitaneado por David Niven como Phileas Fogg e Cantinflas como Passepartout. Esse filme recebeu 5 Oscars, e entre eles o de melhor filme daquele ano. A versão mais recente foi o remake em 2004, mas não teve muito sucesso não. E por falar em sucesso, entre as séries merece relevo a de 1989, produzida pela TV inglesa, com Pierce Brosnan como Phileas Fogg. Essa é considerada pela crítica como a mais fiel adaptação do livro, com rasgados elogios por sua produção e incrível fidelidade a detalhes das roupas, maquiagem e cenários da época. Eu assisti a essa série e tive até DVD, de tanto que eu sou fã dessa versão. Por sua vez, a TV francesa também realizou sua versão, agora recentemente em 2021, com uma nova interpretação, uma nova releitura da história para a telinha, a fim de atualizar alguns elementos para uma nova audiência. E claro, o teatro e musicais, incluindo algumas peças da Broadway, também tem suas versões com a presença garantida na plateia. A Volta ao Mundo em 80 Dias também ganhou uma série de livros para as crianças e para os jovens, desenhos animados, revistas em quadrinhos, com uma linguagem mais simples, ou mesmo, como eu já falei, em quadrinhos, mas de mangás. Claro, afinal de contas, Passepartout e Phileas Fogg estiveram daquele lado, lá no Japão. E já que estamos falando de Phileas Fogg, quando se trata de jogos, ele tem que estar presente. Ele não perde uma aposta. Por isso, há diversos jogos de tabuleiro ou eletrônicos de videogame sobre suas aventuras ao redor do nosso incrível planeta Terra em um balão. Sobreviventes, vocês hão de concordar comigo que o século XIX talvez, provavelmente, tenha sido o mais pródigo em transformações criativas realizadas pelos seres humanos. Eu creio jamais ter havido outro momento tão semelhante, tão rico e inundado por incríveis aventuras em diversas áreas do conhecimento humano, desde invenções loucas ou nem tão loucas assim, como fábricas, balões, trens, navios a vapor, telégrafo, telefone, lâmpada elétrica, a textos filosóficos, científicos, descobertas científicas e obras literárias. Provavelmente, o Renascimento,
Todavia, havia a pressão, a busca, a caça às bruxas feitas pela Inquisição, o que limitou muito o conhecimento dos seres humanos, fazendo essa pressão em torno dos cientistas e intelectuais da época, como as tartarugas ninjas, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello e Rafael. Aqui, neste momento da Revolução Industrial, havia a liberdade, essencial para a criatividade do homem. E a liberdade foi um terreno fértil para o florescer do gênero literário de aventura, com habilidosos e geniais escritores semeadores do quilate de Júlio Verne, Sir Henry Rider Hogarth, de As Minas do Rei Salomão, e de outros a explorarem o fantástico imaginário e a fabulosa curiosidade do homem por viagens, descobertas e explorações desde o seu surgimento no planeta Terra até os dias de hoje do século XXI. E já que falamos de As Minas do Rei Salomão, vou contar-lhes um segredo. Haverá um vídeo aqui em breve. E nesse contexto, o balão literário de Júlio Verne pousou em vários países após a volta ao mundo em 80 dias, em um período movido por grandes dínamos e inovações. O romance não só refletiu as ansiedades e expectativas da época, mas também contribuiu para a cultura popular ao inspirar futuras gerações de leitores e de escritores a explorar a ciência, a geografia e as viagens em incontáveis escolas e universidades do mundo inteiro, se utilizando também de A Viagem ao Mundo em 80 dias para ensinar sobre história, ciência e literatura. Sobreviventes, o nosso dedinho de prosa foi sobre um dos mais importantes intelectuais, uma mistura de sonhador, inventor, alfaiate e escritor, cujo patchwork literário é composto pelos vários multicoloridos retalhos romances, contos e livros infantis. O francês Júlio Verne, também notório por seu olhar microscópico, por sua meticulosidade na pesquisa e no bordado criativo de seus textos. A Volta ao Mundo em 80 dias não veio ao mundo em 80 dias. Júlio Verne estudou com muito esmero, cuidadosamente, detalhadamente, mapas e horários de transportes, não só da sua França e da Inglaterra, como também de países que aparecem no seu livro, como a Índia e o Japão. E ele teve também atenção aos avanços tecnológicos de sua época, como a expansão das ferrovias e dos navios a vapor, para assegurar a verossimilhança em relação à precisão das batidas do Big Ben, para iniciarmos as emocionantes aventuras sobre uma viagem ao redor da história do mundo. Em muito mais do que 80 dias. Que tal muito mais do que 80 anos? Os próximos 800 anos? Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!